Seja bem-vindo ao mundo marcial. A luta marajoara é uma luta corporal originalmente brasileira. Originária das práticas de lazer dos caboclos da região do Arari, na ilha do Marajó. Nesta região há a cultura da criação de búfalos, animal que pode ter influenciado na criação da luta. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Alguns autores relatam a influência das práticas do povo indígena aruás e a influência dos escravos africanos no seu surgimento. No entanto, não há comprovação de tal influência. Outras teorias surgem com maior poder de coerência e proximidade com os combates contemporâneos da luta marajoara, relatando a influência das brigas entre búfalos observadas pelos caboclos e reproduzidas depois, em momentos de lazer para aquecimento do corpo ao final do dia de trabalho nos campos marajoaras. A luta também pode ser chamada pelos nomes de agarrada, cabeçada, lambuzada ou derrubada. Não é permitido aos lutadores o emprego das pernas, além de ser proibido agarrar a região abaixo da linha da cintura. É estritamente descartado o uso das pernas em tesoura. O lutador deve combater em posição ereta, usando os braços e tentando levar seu adversário ao solo para conseguir os pontos. A luta marajoara é praticada por ambos os sexos. A posição dos chifres dos búfalos, ao travarem lutas por território e pelo domínio de bandos e suas fêmeas, teria sido demoradamente observado pelos caboclos e posteriormente reproduzidos nas posições iniciais da atual luta marajoara. O local das lutas deve ter solo com areia, argila ou grama, pois a regra básica é derrubar o oponente no chão e encostar suas costas o suficiente para que seja considerado dominado. Para definir o perdedor basta a observação da área da costa suja pelos detritos do solo, lama, argila ou grama. Alguns golpes são considerados perigosos de serem aplicados em combate e foram proibidos, são eles: boi laranjeira, enfincada e recolhida. As regras diferenciam-se de um município para o outro, mas as regras básicas são: mínimo 2 categorias de lutadores com base no peso, até 80 kg e superior a 80 kg, além dos gêneros, onde o lutador tem oponente do mesmo sexo, e o respeito à faixa etária, discriminando o amador, até 35 anos, e o master, acima de 35 anos. O pé casado deverá ser a posição inicial de luta, e servirá também para reinício de combate em caso de intervenção da arbitragem. Um círculo com raio de pelo menos 2 metros deve ser desenhado no chão, para servir de área de combate, não podendo os lutadores saírem desta área. Proibido o uso de óleos ou qualquer tipo de adereço sólido no corpo, muito menos unhas destacadas. Proibido o uso de atos contundentes, com qualquer parte dos membros, socos, chutes e tapas. E estrangulamentos, como chaves de braços ou pernas. A luta deverá desenvolver predominantemente em pé, buscando sempre a projeção através de agarradas, empurradas e puxadas, desequilibrando o adversário rumo ao solo. Nos casos em que ocorrerem a derrubada sem que a costa seja posta em contato suficiente com o solo, para a finalização do combate, deverá o árbitro permitir a luta de chão, somente o tempo suficiente para que o esforço na finalização seja concluído. A falta de progresso na disputa pela finalização dará ao árbitro a condição de intervenção, solicitando os dois lutadores para que voltem à posição de pé casado em pé, reiniciando a disputa. A equipe de arbitragem deverá ser composta por até 3 técnicos conhecedores das regras, sendo 2 árbitros auxiliares, que permanecem do lado de fora do círculo observando toda a movimentação, para indicar ações irregulares ou auxiliar na decisão final, caso a luta não seja finalizada no tempo comum. O árbitro principal é o responsável pela integridade física e moral dos atletas e pela aplicação correta das regras, permanecendo para isso dentro do círculo de combate. Cabe somente a ele a responsabilidade de iniciar, interromper ou encerrar o combate. A luta ocorrerá em round único, com tempo de até 5 minutos. Caso a luta não seja definida neste tempo, empate, os árbitros votam para desempatar, podendo ser dada uma prorrogação de até 3 minutos. Na contemporaneidade a luta também vem sendo praticada em tatames, em menor proporção, fora da ilha do Marajó, pois ainda há muito o que se fazer para que essa luta seja divulgada, conhecida e praticada por todos, e em especial os paraenses, que em sua maioria a desconhecem. Em 2021 foi aprovado na Assembleia Legislativa, em segundo turno e em redação final, o projeto de lei, de autoria do deputado Raimundo Santos, que declara integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará a tradicional luta marajoara. Em sua justificativa, o parlamentar, que é ouvidor-geral da LEPA e presidente da Comissão de Redação Final, salientou que a luta marajoara, também denominada agarrada marajoara, vem ganhando projeção mundial através da organização de MMA,
Conhecida como UFC graças à participação e divulgação de atletas como os irmãos Yuri Alcântara e Ildemar Alcântara, que foram os precursores da modalidade nos ambientes de combate, os octógonos, e agora Deiveson Figueiredo, alcunhado Deus da Guerra. Em referência a um personagem do popular jogo eletrônico de ação e aventura, e Francisco Figueiredo, apelidado de o Sniper. A importância desse esporte remete a fatores antigos, refletindo o costume marajoara, e é preciso oferecer condições para maior valorização e prática nos dias atuais, inclusive em nível acadêmico e educacional. De acordo com estudos e referências literárias, iconográficas e materiais audiovisuais, a luta marajoara é um tipo de duelo característico do corpo a corpo, semelhante ao wrestling, sendo caracterizada como um estilo dessa luta livre norte-americana, na qual os lutadores competem sem armas e tendo como objetivo projetar o corpo do oponente de costas ao chão e dominá-lo. Já há um consenso entre os seus conhecedores de que se trata de luta constituída e desenvolvida por populações locais marajoaras, e transmitida de geração em geração por intermédio de eventos e fomentadores, que encontraram na disseminação uma oportunidade para apresentá-la ao território nacional. Dados técnico-historiográficos revelam que, por mais que inexistam achados científicos e precisos para o surgimento da luta marajoara, é possível que sua origem tenha sido a partir de elementos socioculturais alusivos a negros africanos e indígenas, bem como o entrelaçamento de suas experiências e saberes ocorridos na região marajoara. A perpetuação por gerações, durante a história da região do Marajó, expressa tradição e presença até os tempos atuais no arquipélago. Dário Pedrosa, reconhecido profissional de educação física e árbitro de luta marajoara, define esse tipo de arte marcial como sendo a única modalidade de combate corporal legitimamente brasileira. Oriunda das práticas de lazer dos caboclos da região do Arari, no arquipélago do Marajó, ela reúne características semelhantes a outras artes marciais, como a luta greco-romana, por exemplo, e pela força que demanda dos oponentes, até ao sumô. Nos últimos anos, o campo educacional tem se mostrado interessado em discutir e adotar a luta marajoara no âmbito da educação física. A literatura cita as práticas do povo indígena Aruá e a influência dos escravos africanos na sua criação, mas também há considerações, tidas como pertinentes, segundo as quais a modalidade foi influenciada pelas ferozes brigas entre búfalos, observadas e reproduzidas por caboclos, passando então a ser tradição em programações de festividades religiosas. Outros textos citam que as teses se fundem numa única dentro do contexto do lúdico, quando a prática ainda era chamada com frequência pelos nomes de agarrada, cabeçada, lambuzada ou derrubada, registrados ainda hoje nas localidades de Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, possivelmente berços dessa arte, e depois em Salvaterra, Chaves e principalmente Soure, onde, devido à grande incidência de atividades pecuaristas, predominou a cultura da criação de búfalos. Há registros de que só a partir da metade da década de 1990 ela recebeu a atual denominação, luta marajoara, em razão da iniciativa de órgãos públicos que passaram a promover torneios com atletas devidamente treinados e com premiação aos campeões. Desde então, o elemento lúdico foi substituído pela prática desportiva de rendimento em si, com regras específicas e arbitragem para mediar os combates, dispondo ainda de preparadores físicos, além de mais estudiosos, como Leandro Gavinho, João de Deus e Dário Pedrosa, que exerceram a função de árbitros. Existem dois tipos de luta marajoara, a tradicional e a esportiva. A tradicional é praticada nas fazendas da região, em solo com areia, argila ou grama, para evitar grandes lesões, e a esportiva, nos eventos organizados por prefeituras, e conta com apoio de organizações que a regulamentam e organizam torneios ou campeonatos. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.